livro Visão e Prática dos Pequenos Grupos, capítulo 8, a estrutura organizacional do GECEL. Nós começamos a falar na semana passada, domingo, sobre o líder do GECEL, qual é a função dele, quais são as características dele, o que se espera do líder. E eu até comentei com os irmãos que isso aqui é um modelo, uma orientação, é um alvo, para cada líder buscar alcançar isso daí, mas não significa que todo mundo vai alcançar 100% de cada um desses itens aí, porque é bastante coisa, Precisa ser uma meta para a gente aí e a gente buscar alcançar isso aí. E depois falamos sobre o líder em treinamento também, sobre a sua função e aquilo que se espera do líder em treinamento. E aí a gente parou no secretário, ok? Então, vamos para o secretário. Antes, só recapitulando então, as cinco pessoas-chave aí do GECEL, Tem o líder em treinamento, o secretário, o anfitrião e os membros, ok? Então vamos lá, secretário. O secretário é a pessoa responsável pelo preenchimento dos relatórios, das reuniões e do lançamento deles no sistema de controle do GECELs. Então, quando tiver acontecendo os encontros do GECEL, sempre vai ter alguém ali que é o secretário, ou alguém que o líder designar naquele dia, caso o secretário esteja presente, para preencher o relatório. Então, cada reunião tem um relatório lá. O relatório consta, qual o dia, o horário, a casa que foi feita a reunião, qual foi o tema da reunião, quantas pessoas estavam presentes, os membros presentes, os membros faltantes, os visitantes, crianças, tudo está escrito lá no relatório. E o secretário ali cabe a ele, fazer essas anotações e passar para a liderança que vai estar colhendo essas informações aí, tá? Caberá ao secretário preencher a ficha dos candidatos a membros para providenciar a documentação necessária para a recepção deles na igreja. Quando uma pessoa ela frequenta o GECEL, vamos dizer, ela não veio na igreja ainda, mas ela frequentou o GECEL. Ela foi a primeira vez no GECEL, ela é um visitante, um convidado. Não sei o que é isso aqui. Eu não envelope aqui, peraí. Então ele é um convidado, está lá no GECEL pela primeira vez. Ele é apenas um convidado, um visitante. Já nesse dia, o secretário já deve pegar os dados dele, se ele permitir, se ele assim aceitar, o secretário deve pegar os dados dele como visitante, nome, telefone, se ele quiser dar mais alguma informação, ele pode passar, e isso aí vai ajudar o secretário, o líder, a estar fazendo contato com essa pessoa. Passado quatro reuniões em que essa pessoa está frequentando, seguidas, então ele passou um mês frequentando lá o GECEL seguidamente, toda semana, então ele será convidado a se tornar membro do GECEL, membro do grupo do GECEL. Lembrando que o membro do GECEL não necessariamente ele é membro da igreja. Para ser membro da igreja ele vai passar por um processo ainda, mas ele pode se tornar membro do pequeno grupo lá, membro do GECEL. Então aí o secretário, ou o líder em treinamento vai fazer um convite para ele. Você gostaria de ser membro desse grupo? Fazer parte desse grupo? Eu estou vendo que você está vindo, está frequentando, está gostando, Se você quiser fazer parte desse grupo, você pode ser membro do grupo. Então ele vai se tornar membro do grupo se ele assim aceitar, tá bom? Então continuando aí. É a atribuição do secretário manter atualizados os dados de todos os membros do grupo, telefones, e-mails, endereços, data de aniversário e outras coisas que tem mais aí, tá? Então, quem vai manter atualizado isso aí é o secretário, tá bom? Informar sobre dados importantes, especialmente aniversários dos membros do grupo, encontros especiais do GECELs, festa da multiplicação e atividades da igreja. Então, o secretário vai ajudar na comunicação de todos os eventos e atividades da igreja para o grupo. E essa questão do aniversário é muito importante. Por quê? Porque já falamos aqui há umas 3 aulas atrás, que as comemorações de aniversário dos membros do grupo são oportunidades muito boas para evangelização, Então, não pode deixar passar em branco, Se tem algum membro do grupo que está fazendo aniversário aquela semana,
Então é bom que o grupo se prepare para aquilo, nem que faça um bolinho simples, mas faça um bolinho simples, alguma coisa lá no final da reunião. Por quê? Porque isso aí é uma estratégia para você convidar os amigos, os parentes daquela pessoa que está fazendo aniversário. Então a pessoa que está fazendo aniversário, ela fala assim: olha pessoal, eu tenho um grupo de amigos lá, a gente se reúne toda semana e a gente vai comemorar meu aniversário essa semana, você poderia ir lá comigo para comemorar meu aniversário? Então isso é uma estratégia para você convidar seus parentes, seus amigos para ir lá participar da comemoração do seu aniversário. Já vão ouvir a palavra também, já vão participar da reunião, e aí às vezes eles podem se interessar em continuar participando da reunião com a gente. Então o secretário vai estar sempre lembrando quem é aniversariante aí, né, daquelas semanas e tal. Isso é muito importante, não ser passado em branco, tá bom? Geralmente o secretário faz uso das redes sociais para comunicar-se com o grupo e prestar as informações necessárias para o bom funcionamento das reuniões. Então, o secretário vai estar sempre ali, né? Tem um grupo, geralmente cada GECEL faz um grupo de WhatsApp ali do próprio grupo. O secretário vai estar ali informando algumas coisas necessárias, o que for preciso ali para aquela reunião e tal, o secretário vai estar informando lá no grupo para os irmãos ficarem atentos, ok? Sobre o secretário, tem alguém que tem mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta, algum comentário? Ou não? Tranquilo? Tudo certo? Então vamos lá, o anfitrião. O anfitrião tem um papel muito importante, afinal é a sua casa onde tudo acontece. Um bom anfitrião fará muita diferença para que as pessoas se sintam à vontade em sua casa e possam também sentir a liberdade para trazer seus amigos às reuniões. A hospitalidade é um dom que permite que o convidado especial entre em sua casa e se sinta bem. Já troquei a palavra aí, porque se eu já estou tratando a pessoa que está vindo na minha casa ou na casa do meu irmão, o GECEL, de estranho, já não vai funcionar muito bem, né? Essa filosofia já não está legal. Então, troquei aí estranho por convidado especial, para quando você tiver a ver essa palavra aí, você pode recortar ela. E já passa isso para frente quando for acontecer o GECEL também, que nunca chama ninguém de estranho. Porque por mais que talvez eu não conheça a pessoa, quem convidou ela para estar ali, conhece. Amém ou não amém? Porque no GECEL a gente não sai pela rua entregando folheto para ninguém ir. A gente convida os nossos amigos para estar lá, né? Ou parente nosso. Então sempre é amigo de alguém ou é parente de alguém que está ali no grupo, que é do grupo. Então nunca é estranho, né? Essa palavra tem mais sentidos, né? É. Tem outro sentido também. É. Então assim, não é muito legal. Então, continuando aí, né? É um dom do Espírito a hospitalidade, amém? Que faz com que a pessoa tenha as características de afetuosidade e generosidade. O bom anfitrião recebe com alegria aqueles que chegam em sua casa, recepciona as pessoas, evidenciando satisfação com a presença delas. Ele cria um ambiente aconchegante, hospitaleiro, com os recursos necessários para que a reunião flua com facilidade. O anfitrião é também uma peça-chave para a multiplicação do GECEL. Se as pessoas que forem às reuniões não se sentirem à vontade, eles não voltarão mais. Por isso é importante que ele seja hospitaleiro, educado, de bom trato, receptivo, amável para com todos, especialmente para com os convidados especiais, né? Espera-se do anfitrião mais do que a disponibilidade de sua casa. Ele deve participar ativamente da reunião, evidenciando sua satisfação em receber o grupo em sua casa. Então, o que é mais importante, mais primordial aqui sobre o anfitrião? Ele tem que ser uma pessoa agradável, né? Tem que ser uma pessoa receptiva, uma pessoa que vai receber bem as pessoas. Porque senão, se o dono da casa for uma pessoa que ele vai olhar para as pessoas com aquele certo ar de que, o que você está fazendo aqui, né? Eu não te conheço, quem é você? Não vai funcionar, né? Aquela casa já não vai ser um lugar que vai atrair as pessoas. A pessoa chegar lá, foi convidado por alguém, chegou lá e não foi bem recebido, não foi bem tratado pelo dono da casa, ele não vai querer voltar mais, né? Eu já tive várias situações assim, que eu tive que trocar de casa, eu tive que conversar com o líder e falar assim: olha, nós vamos ter que trocar o seu GECEL lá dessa casa, porque a irmã lá não demonstra que está feliz que a gente está fazendo a reunião lá, e se continuar desse jeito, você vai morrer, entendeu? E por 2 ocasiões eu tive que fazer isso já. Fala assim: ó, conversa com a irmã lá, agradece ela todo o tempo que o GECEL passou lá, mas procura outra casa para a gente colocar o GECEL, porque não está dando certo,
Que tem pessoas, eu não sei o que é, né? Mas tem pessoas que ela quer estar no GCL lá, ela quer fazer reunião lá, mas aí quando chega no dia da reunião, você olha para a cara dela, está sempre com a cara emburrada ou bicuda, ou sei lá o que, aí você não sabe se a pessoa está assim por causa de um problema pessoal dela, né? Ou se é por causa da reunião que está ali, e as pessoas não são obrigadas a saber, não é verdade? Então, independente, mas eu estou triste por causa não sei o que, não é? Tá bom, você está triste, mas agora é o momento da reunião, você está recebendo pessoas na sua casa, você vai ter que receber eles bem, porque se você não receber eles bem, todo o trabalho do projeto vai por água abaixo. Então, assim, tem pessoas que não têm controle emocional, não é verdade? Então, ela está passando um problema lá na vida dela pessoal, só que ela transmite aquilo para a reunião, as pessoas ficam, não sabem se ela está assim, por quê? E isso não é legal para o grupo, não faz bem para o grupo, ainda mais para um convidado que está chegando ali pela primeira vez, não conhece as pessoas, não conhece a dona da casa, chega ali e a pessoa está com a cara esquisita, né, com uma sensação esquisita, não é legal, tá? Então isso é muito sério e isso compromete o projeto, tá? Compromete a visão do projeto. Então, continuando aí, ó. O anfitrião trabalha para limpar o acesso e o local da reunião, arrumar as cadeiras, de preferência em círculo, né? Geralmente no GCL a gente senta em círculo, porque todo mundo olhando para todo mundo, ninguém olhando para as costas de ninguém, né? 3. Disponibilizar fácil acesso à água. Então, geralmente, a gente pede para deixar sempre uma garrafa de água, né? Ou uma jarra de água num lugar visível, onde todo mundo possa beber água se for preciso. Verificar no banheiro se está limpo, abastecido com papel higiênico, toalha, sabonete, essas coisas que são básicas, mas é preciso sempre dar uma olhada, né? Porque é ruim, imagina, né? No meio da reunião, uma pessoa sai dali e vai no banheiro, onde é o banheiro? Você mostra o banheiro, a pessoa vai no banheiro, chega lá no banheiro, não tem papel higiênico, a pessoa fez, né, uma necessidade lá e precisa, como é que fica, né? Não vai ser legal. Garantir que nenhum barulho atrapalhe a reunião. Telefones fixos, televisão, computadores devem ser desligados e manter o próprio celular em modo silencioso, né? Mesmo que não desligue, mas se puder abaixar o som, tirar o som é melhor, né? Para que não atrapalhe a reunião. Geralmente a gente aconselha que o pessoal, quando vai fazer o dia da reunião do GCL, quando antes o pessoal chegar ali, 10 minutinhos antes, já coloca um louvor, né? No lugar onde vai ser a reunião, seja a sala, seja a varanda, coloca um louvor ali, seja no computador, seja no celular, seja num sonzinho, né? Bota um louvor ali, deixa os louvor tocar, aí o pessoal vai chegando, né? Sempre, às vezes o pessoal chega e demora um pouquinho para começar, porque vai esperando o pessoal chegar, enquanto isso vai ouvindo o louvor ali, vai conversando. Então, é bom fazer isso também, que mantém um ambiente agradável, tá? E inibe as pessoas também, né? Você chega num lugar e tá com um louvor ali, inibe certo tipo de conversa também, não é verdade? Porque às vezes o pessoal chega e começa a fazer fofoca, né? Aí quer fazer fofoca, tá novela, político, não sei o que, chega, tá vendo um louvor ali, né? Você já inibe, já coloca aquela pessoa num clima de quê? De adoração, né? De pensar nas coisas de Deus e tal, porque às vezes chegou, o pessoal chegou. Não aconteceu a reunião ainda, estamos esperando mais alguém chegar, tal. Aí às vezes as conversas não são muito agradáveis, né? Se não tiver ali sabedoria, tem sempre uns irmãos que, né, não tem muita sabedoria e às vezes começa a falar assunto que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, com o que vai acontecer ali, isso atrapalha também. Então vamos lá. 6. Impedir que animais de estimação frequentem o local. Isso aqui é importante. Então durante a reunião, né, prenda os animais de estimação, né? Tem cachorro, tem gato, tem algum bicho lá, né, em casa, coloque em algum lugar em que não vai chegar no local onde acontece a reunião ali, né? Porque tem gente que tem medo e tem gente que tem alergia. E você não sabe, né? Quem tem medo e quem tem alergia. Então é melhor você guardar os animaizinhos, né, num lugar que eles não vão atrapalhar, e aí ninguém fica incomodado, né? Então, continuando aí, cuidar para que o ambiente seja muito bem iluminado. Um ambiente escuro, né? O que ele faz? Ele dá sono nas pessoas. Então, se a casa for muito escura, né? Ou o lugar, a varanda ali for muito escura, isso vai deixar as pessoas com sono. As pessoas vão ficar com sono, vão ficar meio cansadas, meio pescando, e isso não é legal. Então, tem que ser um lugar iluminado. Então, se tiver baixa iluminação lá, precisa dar uma olhadinha, o líder precisa focar nisso, né? O líder viu que tem baixa iluminação, providenciar às vezes uma luz extra ali para colocar no dia do GCL na reunião, para não deixar ficar assim, né? Continuando, ficar atento
as necessidades de cada participante da reunião. Então, o anfitrião, o dono da casa, tem que ficar atento ali, né? Se tem alguém precisando no banheiro, tem que indicar o banheiro. Se tem alguém precisando de alguma outra coisa ali, fica atento no que está precisando ali, tá? Cada pessoa da reunião. Informar o líder do grupo qualquer anomalia ou problema ocorrido em sua casa durante a realização do GCEL. Aconteceu qualquer coisa, né? Quebrou alguma coisa, sei lá, fez qualquer coisa errada que aconteceu lá, informa o líder. Informa o líder vai orientar o grupo, vai ressarcir se for preciso, né? Vai dar um jeito lá, tá bom? 10º, isso aqui eu acrescentei porque não tem aí, mas é importante, tá? Além de outras coisas que é importante, nem tudo dá para escrever num negócio desse, né? Com o tempo a gente vai relembrando as coisas que é importante, vai lembrando o pessoal. Mas o 10º eu coloquei aí, você pode escrever no seu, não deixar pertence de valor no ambiente da reunião. Isso é importante, tá? Já aconteceu, por exemplo, lá na nossa penúltima igreja, de um celular da família da casa foi roubado no dia de uma reunião. Então, por que deixou aquele celular num lugar, né, visível ali? Porque que acontece? Tem criança, adolescente, né, que vai na reunião, tem pessoas ali que não são crentes, às vezes, que vai visitar. Você não sabe, né, o que está acontecendo, você não sabe o que pode acontecer. Então, não deixe essas coisas visíveis, né? Não deixa em qualquer lugar, deixa a carteira, né, chaves que sejam importantes, dinheiro, né, celular, outras coisas que sejam assim, né? Não deixa guardado no quarto, em algum outro lugar onde as pessoas que vão participar da reunião não vão passar por ali e não vai mexer, ok, queridos? Isso aqui também é importante ficar alerta, né? Porque acontece, imprevistos acontecem. Servir é uma missão. Todo anfitrião tem isso em seu coração. É certo que o Senhor recompensará o trabalho e a disposição dessas pessoas por cederem suas casas. Antes eu lembrei um negócio aqui, e o que a gente fez, né? A gente restituiu a família, a gente comprou outro celular, a igreja comprou outro celular para a pessoa e tal. Mas mesmo assim, só o desconforto, o transtorno já não é legal, não ficou legal, né? Então, para que não aconteça, tem que prevenir, né? Antes que aconteça. Bom? Então, continuando aí, ó. Proceder em suas casas para uma missão tão importante como a que realizamos por meio dos pequenos grupos, nós acreditamos e proclamamos que todas as casas que hospedarem no GCEL receberão de Deus uma grande recompensa. Elas serão lugares de prosperidade, salvação, transformação, libertação, curas e muitos milagres. Cremos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, até aqui, ó, alguma dúvida? Pergunta, comentário, alguma coisa? Tranquilo? Tem alguma coisa, alguém gostaria de comentar algo? Fazer pergunta? Não? Tudo bem? Vamos lá, vamos para o setor então. Setor. O setor é formado por 5 GCELs, liderado por um supervisor. No geral, o supervisor é escolhido entre os líderes dos GCELs que mais multiplicarem seus grupos. Ele será o discipulador dos líderes de GCEL do seu setor. Então, a gente começa, dá um exemplo, né? A gente começa com um GCEL. Ou melhor, vamos começar com 2, ó. Vamos começar com 2. Começamos com 2 GCELs. Depois de um ano, aqueles GCELs multiplicaram. Então agora nós temos 4 GCELs, ok? Então, aí, o GCEL que se multiplicou do primeiro é um GCEL filho do primeiro, ok? Então, o líder daqueles 2 primeiros GCEL, os 2 líderes ali, é como se eles fossem os discipuladores agora dos 2 líderes que saíram daqueles 2 grupos. Então, quem formou esses 2 novos líderes que agora estão com esses 2 novos grupos? Quem formou? Os 2 primeiros líderes, sim ou não? Ele formou, ele acompanhou, ele discipulou. Então, naturalmente, aqueles líderes ali, desses novos grupos, eles vão pedir orientação, vão pedir dica, tal, com aqueles primeiros líderes que foram líderes deles. Ok? Então, o que acontece? Daqui mais um ano, aí multiplica os 2 de novo, multiplicou, né? Esse GCEL primeiro multiplicou e o GCEL segundo também multiplicou. Agora, nós temos 4 GCELs que saíram desse primeiro grupo aqui
e mais 4 GCLs que saíram desse segundo grupo aqui. Então o que acontece? Agora eu tenho 2 setores, eu tenho um setor aqui com 4 GCLs, eu tenho outro setor aqui com 4 GCLs. Quem que vai ser o responsável, o supervisor desses setores? Aqueles primeiros 2 líderes lá dos 2 primeiros grupos. Porque foi eles que, entre aspas, foram responsáveis, né, pela multiplicação daqueles GCLs ali. Aqueles líderes que estão liderando ali, eles são discípulos, né? Eles caminharam, eles aprenderam com aquele primeiro líder lá. Então nada mais natural do que ele ser o supervisor, que vai estar orientando, vai estar liderando aqueles líderes ali. É mais ou menos assim que vai acontecer, não é de um dia para o outro que surge o supervisor. O supervisor vai surgir ao longo do crescimento do projeto. O projeto vai crescendo e aí vai ter assim, a necessidade de se ter um supervisor. Ok? Até aí? Deu para compreender mais ou menos? Nesse primeiro momento onde você tem poucos GCLs, quem é o supervisor é o próprio pastor. Então o próprio pastor vai estar lá supervisionando os GCLs. Quando começar a crescer, ter muito GCL, não dá para o pastor sozinho supervisionar. Daí ele vai começar a levantar os supervisores para fazer isso, ok? Assim, é de sua responsabilidade acompanhar os grupos, cuidar da mentoria e do discipulado dos líderes. Para o bom êxito do seu trabalho, ele terá que se reunir periodicamente com os líderes e visitar semanalmente os GCLs. Então o que acontece? Vamos dizer que eu tenho um setor lá com 4 GCLs. Então, por exemplo, na primeira semana, o líder vai visitar o GCL A, vamos dizer. Na segunda semana, ele visita o GCL B. Na terceira semana, ele visita o GCL C. Na quarta semana, ele visita o GCL D. Quando chegar, passou o mês, então em um mês ele visitou uma vez cada um dos GCLs. No outro mês, ele vai voltar de novo. Vamos dizer que ele tenha 6 grupos, 7 grupos. Ele vai demorar quase 2 meses ali, visitando uma semana, né, cada grupo, até chegar no final. Quando chegou os 2 meses, ele vai voltar lá no começo de novo para voltar a visitar o GCL desse começo. Então ele vai acompanhando. Ele vai acompanhando o andamento dos GCLs. Ele vai vendo ali como está funcionando. Tá bom? O supervisor deverá dar atenção especial àqueles grupos ou líderes que estiverem passando por dificuldades, principalmente aos que evidenciarem dificuldades no processo de multiplicação. Então o supervisor está vendo ali que aquele grupo está com alguma dificuldade, vai dar uma atenção maior àquele grupo ali. Talvez vai ter que participar um pouco mais vezes ali naquele grupo, vai ter que dar uma orientação maior para o líder, vai ter que ajudar o líder em alguma situação. Então, é isso aí que é o que tem que acontecer, tá? Ele é o responsável pela mentoria e o discipulado dos líderes do seu setor, como também é o responsável pelo acompanhamento de todos os GCLs. Assim, semanalmente ele visita um GCL e periodicamente encontra-se com os líderes para apacentá-los e motivá-los. Então é ideal, pelo menos uma vez no mês, ele se reúna com os líderes do setor dele para orientar, para orar, para aconselhar, para discipular, assim por diante. Ademais, o supervisor terá que participar das reuniões periódicas de discipulado com o seu coordenador. Quando ainda não tem coordenador, quem é o coordenador? É o pastor. Então, quando tiver supervisores e não tiver coordenador ainda, o coordenador vai ser o pastor. Então, o pastor vai se reunir com os supervisores vão se reunir com os líderes e os líderes vão se reunir com a sua equipe lá, líder de treinamento, secretário, anfitrião, tá? Então, assim funciona. Quando a gente vai chegar no coordenador daqui a pouquinho, né? Então, quando tiver coordenador, aí é o pastor que vai se reunir com os coordenadores, o coordenador vai se reunir com os supervisores com os líderes, assim por diante, tá? Como todo líder precisa de tempo para si e para sua família, né? Então eles sugerem, né, que o supervisor ele não tenha um pequeno grupo. Então, a partir do momento que ele chegar a supervisor, né, que ele fique liberado de liderar um grupo. Então ele vai ficar só cuidando de outros GCLs, mas aí ele não vai estar liderando mais. Eu acho que isso é algo bem particular. Tem pessoas, né, que vão ter capacidade para estar liderando o seu próprio grupo e supervisionando outros, mas vai ter pessoas que não. Então a gente vai deixar isso bem aberto a critério das pessoas que vão estar trabalhando aí no projeto, tá? Já fiz isso na outra igreja e eu acho que funciona bem. Se a pessoa ela acha que para ela fica pesado, né, ela liderar e supervisionar outros grupos, a
a gente vai deixar as pessoas só para supervisionar quando chegar a hora, né? Mas se ela achar que não tem problema, né, fica a critério dela. Então, por exemplo, a pessoa deixa, vamos dizer, dá um exemplo, vamos dizer que terça-feira é o dia do GECEL daquela pessoa, então o GECEL dele é na terça-feira, e aí quinta-feira, vamos dizer, todos os GECELs do setor dele vai ser em outro dia separado da terça-feira. Então o GECEL dele, vamos dizer, é terça-feira, mas os do setor dele todo é na quinta. Então cada quinta-feira ele visita um grupo do setor dele, mas o GECEL dele é na terça, por exemplo. Então não interfere uma coisa na outra, tá? Mas tem gente que acha que é pesado por algum motivo, ou tem outras necessidades familiares, de outras coisas também. E isso fica a critério de cada líder aí, tá bom? Então continuando aí, ó. Se destaca entre as principais funções de um supervisor. Então quais são as principais funções do supervisor aí? Reunir-se periodicamente com os líderes do GECEL para mentoria, discipulado e apacentamento. Então, ele vai de vez em quando, lá uma vez por mês, se reunir com o pessoal do seu setor e vai dar várias orientações. Ele pode falar um dia sobre multiplicação, ele pode falar um dia com eles sobre uma estratégia de evangelismo. Vamos, que estratégia que a gente vai usar esse mês para evangelizar, para convidar pessoas. Na outra semana ele pode usar uma outra estratégia de outra coisa e compartilhar com os seus líderes. A questão é que ele vai estar sempre mentoreando ali, discipulando ali os seus líderes, ok? 2. Gerar novos supervisores entre os líderes do GECEL para a multiplicação do seu setor. Então, assim como o líder, ele tem que gerar o líder em treinamento para quando multiplicar o GECEL, né? O líder em treinamento poder assumir outro grupo, o supervisor ele tem que fazer a mesma coisa. O supervisor tem que estar olhando ali dentro dos líderes do grupo, do setor dele, quem é que está mais preparado para assumir uma próxima supervisão. Então, quando esses GECELs se multiplicarem de novo, a gente vai precisar multiplicar esse setor em 2, né? Então, quem é que está mais apto, talvez, para assumir, né, esse próximo setor? Então, tudo isso o supervisor vai ter que estar de olho, tá? Emitir relatórios periódicos sobre a evolução e o desenvolvimento dos GECELs em seu setor, enviando-os ao seu coordenador. Então, ele vai ver ali, o GECEL da irmã Lídia, como é que ele está, né? Está tendo visitante? Não está? O pessoal está animado? Não está? Né? O pessoal está se preparando para a multiplicação? Não está? Já tem líder em treinamento? Não tem? Já tem uma anfitriã para assumir, né, um novo grupo quando multiplicar ou não tem? Então ele vai estar olhando essas coisas para informar a liderança dele, tá bom? Acompanhar os GECELs em suas reuniões e verificar o crescimento do grupo. Verificar as reuniões, se as reuniões estão acontecendo segundo a carta pastoral disponibilizada pelo pastor. Então, ele vai estar observando lá. O líder está ministrando a carta pastoral, o líder em treinamento também, né? Ou se chega lá, eles inventam a história lá, não lê a carta pastoral, não medita no estudo que foi dado pelo pastor e coloca outra coisa, né? Então, isso não pode acontecer. Todos os GECELs, eles recebem um alimento. O alimento é o mesmo. Qual é o alimento? É a carta pastoral que o pastor enviou para ser lida lá. Então, o supervisor vai estar de olho também se isso aí está acontecendo da maneira correta, tá? 6. Acompanhar os GECELs no processo de multiplicação, auxiliando no levantamento de líderes em treinamento e na escolha de novas casas. Então, o supervisor, ele vai estar auxiliando no levantamento de líderes. Se aquele líder do GECEL não conseguir encontrar ninguém ali no grupo para ser o líder em treinamento, para ser o próximo líder, né, o supervisor vai ter que ter essa visão, ele vai ter que enxergar aquilo que o líder não está enxergando, tá? Por isso que é supervisão, é uma visão além da visão do líder. Então ele já tem que ser um líder experiente, tem que ser um líder que já tem um foco maior, né? Tá bom? Continuando aí. Promover eventos de integração social entre os GECELs do seu setor. Então, o supervisor ele pode marcar, de quando em quando, 2 meses, 3 meses, um encontro social entre todas as pessoas do GECEL do setor dele. Então, vamos dizer que ele tenha 3, 4, 5 GECELs ali naquele setor. Ele pode marcar, olha, vamos fazer nos próximos 3 meses, vamos fazer uma confraternização dos nossos GECELs, né? Seja num sítio, seja num parque, seja em algum lugar, né? Vamos fazer alguma coisa interessante para a gente se confraternizar. E ele vai preparar aquilo ali para a interação social do seu setor, tá bom? Acompanhar o envio de novos alunos para a escola de líderes. Então, o supervisor também vai estar aí acompanhando quem são
as pessoas do setor dele, né, que estão indo para a escola de líderes. Por quê? Pode ser que no GECEL do Adenir está faltando um líder em treinamento, mas no GECEL, né, do Gil, vamos dizer que tem 3 pessoas do GECEL dele que está fazendo a escola de líderes. Então esses 3, qualquer um deles pode ser um líder em treinamento. Só que lá no GECEL do Adenir não tem ninguém. Então eu posso perguntar para um dos 3 lá do GECEL do Gil, quem deles poderia dar uma força para o Adenir aqui. Então a gente traz lá uma pessoa do GECEL do Gil para ser o líder em treinamento aqui do Adenir. Por quê? Porque não pode ficar um GECEL sem líder em treinamento. Porque quando chegar na hora de multiplicar, aí não vai ter ninguém para assumir. Então não tem como isso, tá? Precisa ter líder em treinamento. Então o supervisor vai estar de olho nisso. Quando tem às vezes um GECEL está mais forte, né, do que o outro, e tem pessoas que dá para ajudar, às vezes o supervisor vai estar de olho, fala assim, ó, eu vou conversar com o líder tal, para ver se fulano de tal pode ajudar você aqui no seu GECEL. Então ele fica ali coordenando essas questões dentro do setor dele. Como ele visita cada GECEL, ele está vendo como é que estão as coisas, entendeu? Às vezes ele chega no GECEL ali e não tem secretário, no outro GECEL tem 2 secretários, entendeu? Então essas coisas, o supervisor, ele está olhando e ele vai estar ali gerenciando dentro do setor dele, tá bom? Continuando aí, ó. Substituir o líder de um GECEL na reunião semanal quando necessário. Então, acontece às vezes de um líder ter alguma atividade para fazer, seja um aniversário, um casamento, alguma coisa que ele tem que ir, e aí ele vai faltar, né? A gente sempre aconselha, não desmarque a reunião. Então, a reunião do GECEL é que nem culto. Culto a gente não desmarca. O pastor viajou, o presbítero assume, né? O pastor vai de férias, alguém assume, o culto vai acontecer. O GECEL é a mesma coisa, é que nem o culto. A gente não desmarca por qualquer coisa. Desmarca o GECEL só se realmente for o fim do mundo. Daí a gente desmarca o GECEL. Mas se não, o que acontece? O líder não pode estar, ele direciona alguém. Se ele não puder, liga para o supervisor vai assumir lá o GECEL aquele dia, né? Ou o líder em treinamento, ou o pastor, alguém vai assumir. O que não pode é, o líder não está, não vai viajar, não sei o que, ficou doente, aí não vai ter reunião, aí fica desmarcando. Aí o que acontece? Isso vai desmotivando o pessoal. Porque aí aquele dia que o pessoal estava animado para ir, quem sabe o líder chega de última hora, avisa, eu não vou poder ir hoje, não vamos fazer GECEL. Aí o pessoal, né, quebra aquele gelo. Aí na outra semana, o pessoal já fica pensando, será que vai ter? Será que não vai? Depois a pessoa liga na última hora falando que não vai ter. Isso já começa a causar um mal-estar, tá? Não é legal. Continuando aí, ó. Acompanhar o crescimento espiritual de cada líder por meio da mentoria. Então, o supervisor, ele tem esse papel de conversar com cada líder do setor dele, está acompanhando o desenvolvimento espiritual dele, está vendo como é que está a vida familiar dele, a saúde, trabalho, está ali conversando para saber como é que está o andamento. Isso é a parte da mentoria aí, tá? Que ele vai fazer aí com esse líder. O supervisor é o guardião da visão dos pequenos grupos. Ele é o elo de ligação entre os líderes e o pastor da igreja. Lógico, no começo, quando está começando os GECELs, não tem supervisor. Quem é supervisor é o pastor. Então o pastor vai estar direto ali em contato com cada líder em treinamento e tal. Mas chega um certo momento, quando tiver lá com 8, 10 GECELs, aí talvez o pastor sozinho já não vai conseguir mais estar acompanhando isso daí. Então ele já começa a ter que levantar os supervisores, né? Chegou a 20 GECELs, 30 GECELs, né? Esses líderes lá da ponta, os 30 líderes lá que estão cada um no GECEL, já não vai ter condição do pastor acompanhar os 30. Então começa a ficar mais distante. Isso que é a situação. Então, o pastor, ele não vai ter como acompanhar os 30, mas o supervisor vai estar ajudando o pastor nisso. Então, por isso que está falando aqui que o supervisor, ele é o elo de ligação entre o pastor e o líder lá. Talvez o líder lá não vai ter acesso direto ao pastor na hora que ele quer, mas ele vai ter acesso direto ao supervisor. O supervisor está se reunindo com o pastor, né, uma vez por mês ali, no mínimo. Então ele vai passando as coisas, tá? E aí o pastor passa a orientação para os supervisores, eles passam para os líderes. Os líderes perguntam para os supervisores qualquer dúvida, qualquer problema lá, o supervisor tenta ajudar. Se ele não conseguir, ele passa para o pastor vai lá atender. Então esse processo vai acontecendo, tá, gradativamente aí, tá bom? Então o que acontece? Lá na frente, quando chegar a coordenadores, aí o GECEL já está muito grande na igreja, ou seja, aí já tem mais de 50, 60 GECELs aí e tal, aí é muito GECEL, aí já não tem condição realmente do pastor acompanhar.
Imagina, como eu falei, né? Se você tem 8 GCELs e tem que visitar os 8, já vai dar 2 meses. Então, até você voltar no primeiro de novo, você vai passar 2 meses, né? Uma semana, cada uma semana, chega no último, aí vai lá, 2 meses. Imagina que uma igreja tem 30 GCELs. O pastor vai visitar esses GCELs aí, né? Até o final, vai dar mais da metade do ano. 7 meses aí, mais ou menos, para ele conseguir visitar uma vez cada GCEL até chegar no... Então, não tem como. Ele não vai conseguir acompanhar isso daí. Por isso que o supervisor é essencial. Se ele não fizer o bem trabalho dele lá, tudo desmorona. É igual castelo de carta, já viu? Castelo de carta assim, né? Se uma cartinha ali sair do lugar, tudo desmorona. É mais ou menos isso daí, tá? Só alguém apaixonado pelo projeto de GCEL conseguirá exercer essa função com esmero e dedicação. Segundo Joel Comiskey, em seu livro Seja um Supervisor de Células Eficazes, esse livro a gente vai estudar ele quando a gente chegar lá no módulo 3, tá? No módulo 3 a gente vai estudar esse livro aqui, Seja um Supervisor de Células Eficazes. Há 7 hábitos de um bom supervisor, que são receber de Deus o que vai ministrar aos outros. Então, primeira coisa, né? Aquilo que você vai ministrar aos seus líderes, você tem que ter recebido de Deus. Então, recebe de Deus no seu privado, no seu devocional, na sua leitura diária. Você vai passar disso para os seus líderes. 2, ouvir os líderes. Então, o supervisor tem que ouvir os líderes. Encorajar o líder. Cuidar do líder. Formar e treinar o líder. Desenvolver estratégias com o líder. Então, por exemplo, o GCEL, ele foi lá visitar aquele GCEL, a reunião está muito monótona. A reunião está com um ritmo muito lento, muito devagar, as coisas não acontecem, né? Ele vai ter que orientar esse líder. Olha, vamos tentar fazer uma reunião mais dinâmica? E vai orientar, vai capacitar. Ou ele chegou lá, foi um mês, não tem visitante naquele GCEL. No outro mês que ele voltou, não tem visitante de novo. Já é a segunda vez, terceira vez que ele vai, não tem visitante. Ele vai ter que chegar para esse líder, vamos desenvolver uma estratégia aqui para a gente poder, né, convidar pessoas diferentes, trazer visitantes para o seu GCEL. Eu estou vendo que o seu GCEL nunca tem visitante. Então vamos desenvolver estratégia. Que estratégia ele vai pensar? Bolar uma estratégia ali com o líder para poder, na próxima reunião, ele já colocar em prática com o grupo. Então, o supervisor ele vai ver qual é a deficiência daquele GCEL e ele tem que sentar com o líder e pensar o que eles podem fazer, qual que é a estratégia que eles vão usar para poder modificar aquilo e trabalhar aquilo dentro do grupo. Ok? Então, por último, desafiar o líder. Então, o supervisor precisa desafiar o líder. Quais são as metas do grupo? Quais são as metas que ele quer alcançar naquele ano? Quantas pessoas vocês querem batizar no seu grupo esse ano? Quantas pessoas vocês querem ganhar, né, para Jesus no seu grupo esse ano? Né? Quantas pessoas formadas na escola de líderes vocês querem ter esse ano? Tudo o supervisor tem que desafiar o líder, porque senão às vezes o líder se acomoda, né? Ele se acomoda ali e fica tranquilo daquele jeito e tal, e vai empurrando com a barriga, não chega a lugar nenhum. Quando o supervisor desafia ele encoraja. Não, vou falar com o meu grupo lá, nós vamos formar mais pessoas na escola de líderes, nós vamos evangelizar mais esse ano, a gente precisa sair do lugar, não pode ficar parado. Então, é mais ou menos isso aí o papel, né, do supervisor. Nas palavras do pastor Yong Cho, em saudosa memória, faleceu aí nos últimos anos, eu não lembro se faz 2 anos ou 3, o pastor Yong Cho faleceu, pastor da maior igreja da história do cristianismo. A chave por trás do sistema de células é o supervisor. A supervisão eficiente é o elemento chave para se obter sucesso duradouro no projeto dos pequenos grupos. Sem uma boa supervisão, não é possível manter a motivação de todos os líderes, bem como acompanhar o desempenho de cada grupo. Então, se não houver supervisão, não tem como o pastor saber o que está acontecendo lá em cada GCEL. Como eu falei, chega uma hora que tem mais GCEL do que o pastor dá conta de visitar. Então, ele vai ter que precisar de homens de confiança, que amam a visão, que estão entendendo bem o projeto, que estão aprendendo, que já foram experimentados como líderes, já multiplicaram seus grupos mais de uma vez, e ele vai precisar dessas pessoas ali
para estar orientando, capacitando, mentoreando, discipulando, trazendo para o pastor também as informações do que está acontecendo lá, tá bom? Então até aqui, alguma dúvida, pergunta, comentário aí a ser feito? Vamos lá, pessoal, não me deixe sozinho. Ninguém tem pergunta, comentário, nada? Então vamos para o próximo. Próximo aí é a área. Então, como a gente falou, o setor ele é formado por 5 GCELs, mas não é assim que funciona, tá? Porque não é simplesmente, a partir de agora vamos separar os setores aqui, 5 GCEL para ali, 5 para cá. Não é assim que funciona. Tudo no projeto de GCEL ele tem que ser orgânico. Ele tem que ser orgânico. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, vamos dizer que a gente vai começar mês que vem, se Deus quiser, se a gente acabar essas lições aqui, já vai começar o GCEL piloto. O que é o GCEL piloto? É o GCEL onde o pastor vai treinar as pessoas que estão estudando e os demais irmãos que queiram aprender sobre o GCEL, vai treinar com o pastor ali na prática. Toda semana vai ter o GCEL ali, mas esse GCEL é um GCEL experimental ainda. Não é um GCEL onde, entre aspas, né, ele vai soltar os líderes aí para liderar. Não, é o pastor que vai estar ali formando as pessoas. Então o que acontece? Quando acabar o tempo desse GCEL piloto, pode durar 3, 4, 5, 6, 7 meses, eu não sei quanto vai durar. Vai durar o tempo que for preciso para a gente treinar os líderes e ver as pessoas que vão poder começar a liderar os grupos nas casas. Esse tempo vai demorar. A partir do momento que a gente começar, vamos dizer que a gente começou com 2 GCELs. Aí multiplicou aquele GCEL piloto do pastor, multiplicou em 2. Então daqui um ano, mais um ano, multiplicou em 4. Mais um ano, os 4 chegaram a 8. Então já demorou 3 anos aí para chegar a 8 GCEL. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa... vamos multiplicar o setor aqui, 5 GCEL para cá, 5 GCEL para cá. Não é assim. Cadê o GCEL para poder multiplicar? Não é assim. É uma coisa que leva tempo, uma coisa que vai, né? É orgânico o negócio. É devagarzinho, a coisa vai caminhando e tal, e as coisas vão acontecendo, não é de uma hora para outra, tá? Então, vai chegar um momento, tá? Onde for começar a ter os supervisores, talvez vai começar um setor com 3 GCELs, não vai ser com 5. Entendeu? Talvez vai começar outro setor com 4, talvez vai começar outro setor já com 5, mas às vezes é muito difícil acontecer isso. Geralmente começa com 3 ou 4. Esses GCELs ali vão estar multiplicando. Então começou o setor com 3 GCELs ali, por exemplo. Passado um ano, aqueles 3 GCELs multiplicaram, agora são 6 GCELs. E aí? Mas não está dizendo que é 5? Agora aquele setor tem 6. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou expulsar um GCEL de lá só porque tem 6. O negócio está dizendo que é 5. Estou falando que não funciona assim, essa matemática não é assim, entendeu? Formatadinha assim, não, agora era 3, agora multiplicou para 6, vai ficar com 6 aí, espera aí, não está no momento de multiplicar esse setor ainda, entendeu? Aí, agora eu tenho que estar pensando em quem vai ser o próximo supervisor para a hora de multiplicar esse setor. O supervisor ali vai ter que estar focado em multiplicar o supervisor ali. Então, na próxima multiplicação que acontecer, desse GCEL, vou ter que multiplicar esse setor ali. Quem sabe, talvez em 2 ou talvez até em 3, que ele pode multiplicar com 6. Se todo mundo ali, né, conseguisse multiplicar no próximo ano, de 6 eu vou para quantos? Para 12. Mas não é muito assim matemática também. Mas você tem que ter mais líderes, mais... Exatamente. Multiplica tudo. Isso multiplica tudo. Não é simples assim. Não Porque... é só as pessoas. Exatamente. Então o que acontece? Por exemplo, tem 6 GCELs ali, passou mais um ano. Você acha que todos os 6 multiplicou? Nem sempre. Às vezes passou mais um ano, por exemplo, 4 conseguiu multiplicar, 2 não conseguiu. Então vamos dizer, se tinha 6, agora eu tenho mais 4, eu tenho quanto? 10. Eu posso multiplicar os 10 ali, eu posso multiplicar em 2 setores de 5, ou posso multiplicar em 3 setores. Entendeu? Um com 4 e 2 com 3. Vai depender do que? Eu tenho supervisores para poder cuidar?
Porque se eu não tiver, não adianta. Então vou ter que segurar ali, vou multiplicar em 2, quem sabe? Já consegui mais um supervisor, multiplicar em 2, agora eu tenho dois setores com 5. Mas é tudo processo que é orgânico, eu estou falando, é orgânico. Não depende só de matemática. Chegou então a tanto, eu tenho que multiplicar. Mas eu tenho um líder para isso, eu tenho um supervisor para isso, eu tenho uma pessoa que é capaz de supervisionar, eu tenho um líder para multiplicar. Então, não é essa matemática, não é assim, entendeu? 2 mais 2 é 4, não funciona assim. É uma coisa mais complexa. Então, no livro aqui tudo fica fácil, né? O livro que tudo é fácil. Não, é assim, é assado, tal, multiplicar, tal. É muito fácil, mas na prática, não é bem assim. Na prática, assim, é um pouquinho mais complexo do que isso, tá? Então, continuando aí, ó. Uma área é composta por 5 setores, 25 GCELs. Parece simples, mas não é assim, tá? E será liderada por um coordenador. A principal função do coordenador é discipulado e pastoreio dos supervisores. Então, assim como os supervisores vão cuidar dos líderes, o coordenador vai cuidar dos supervisores, ok? Pulando aí um pouquinho. O coordenador é um motivador da visão, alguém responsável por manter aceso no coração dos supervisores a chama e o amor pelos pequenos grupos. Caberá também ao coordenador acompanhar a evolução de cada setor sob sua responsabilidade, por meio dos relatórios que serão emitidos pelos supervisores. O relatório, irmãos, ele é muito importante, porque sem os relatórios, o coordenador fica cego, o pastor fica cego, não tem como eu saber o que está acontecendo lá sem o relatório, porque vai demorar para eu visitar aquele GCEL. Então vamos dizer que o pastor está aqui, eu tenho 50 GCELs nessa igreja, vai demorar um ano inteiro para eu visitar uma vez cada GCEL, vai demorar um ano inteiro. Então como é que eu vou saber o que está acontecendo lá no GCEL da Denir? Eu vou ler os relatórios. Então eu lendo os relatórios, né, do GCEL da Denir, eu vendo as fotos do GCEL da Denir, a gente sempre fala no GCEL lá, né? Sempre falar com meus líderes. Toda reunião, tira foto e manda no grupo. Então o secretário ou de treinamento, alguém tirava uma foto de todo o grupo, assim, né? Se não desse para caber todo mundo numa foto, só tirava 2 fotos. Se desse para todo mundo, tira uma foto. No final, irmãos, vamos juntar aqui para tirar a foto do GCEL. O pessoal reúne e tira uma foto. Por quê? É ali que o pastor vai estar observando. O pastor vai estar olhando, ó, esse GCEL aqui é o GCEL da Denir. Estou vendo ele lá, né? É o GCEL da Denir. Ó, o pessoal está indo, não está indo, né? Olha, não tem visitante, só estou vendo mesmo da igreja aqui. Só de olhar a foto, eu já estou acompanhando ali. Eu vou saber se tem visitante, se não tem. Eu vou saber se tem muita gente, se tem pouca gente. Eu vou saber se o pessoal está animando lá ou se o GCEL está morrendo. Eu vou saber. Então, tudo isso é uma maneira de você acompanhar o que está acontecendo lá. Porque às vezes o pastor vai ter como ir, tá? Em cada reunião de cada GCEL. Então, continuando aí, ó. O coordenador deverá se reunir periodicamente e individualmente com os supervisores, visando a edificação de cada um. Então, o coordenador, ele vai se reunir uma vez por mês com todos os supervisores ali, né, da sua área, mas também ele pode se reunir de vez em quando, individualmente com cada supervisor, para poder conversar, para poder orar junto e outras coisas, tá bom? É responsabilidade do coordenador orientar os supervisores sobre suas atividades, repassar a eles todas as informações, orientações pastorais e etc. Então, vou dar um exemplo, né? Vamos dizer que na primeira semana do mês, o pastor se reúne com todos os coordenadores da igreja. Então, vamos dizer, nós chegamos lá, nós temos 100 GCELs lá. Então, nós temos 4 coordenadores, tá? Se cada área tem 25 GCELs, então tem 4 coordenadores, tá? Cada coordenador tem aí os seus 5 supervisores, cada supervisor tem seus 5 GCELs. Então, na primeira semana do mês, o pastor se reúne com todos os coordenadores, conversa com eles, pergunta como é que está o setor dele, a área deles lá, pergunta como é que estão os supervisores, ele repassa para o pastor. O pastor orienta eles, dá alguma orientação, uma diretriz e tal, beleza. Então o que acontece? Na próxima semana, segunda semana do mês, os coordenadores
vão sentar com seus supervisores. Vão conversar, vão saber como é que está, perguntar como é que está a situação lá de cada grupo, cada líder lá do setor deles e tal, não sei o quê. Vai passar para eles as orientações que o pastor passou e, ok, vão orar junto e tal, beleza. Na terceira semana do mês, aí é a vez dos supervisores. Os supervisores vão sentar com os líderes do setor deles e vai conversar a mesma coisa que o pastor conversou, vai conversar com eles, que eles receberam do coordenador, e vai perguntar para os líderes como é que eles estão, como é que está o GCL deles, como é que está o funcionamento lá e tal, vai receber. Aí o que acontece? Na quarta semana, que é a última, aí o líder vai reunir com a equipe do GCL dele, ele vai reunir com o líder de treinamento, o secretário, o anfitrião, vai passar as orientações, vai conversar com eles, vai perguntar como é que eles estão e tal. Então, no mês todo mundo se reuniu. Então, o pastor se reuniu uma vez com os coordenadores, o coordenador se reuniu uma vez com os supervisores se reuniu uma vez com os líderes e os líderes se reuniu uma vez com a equipe dele. Ponto. No próximo mês é a mesma coisa. Então, no próximo mês, né? Então, por exemplo, é uma, como eu posso dizer? É uma via que ela vai e ela volta. Entendeu? Então, vou explicar, recapitulando, né? Então, o pastor passou a informação para o coordenador, e o coordenador passou essa informação para o supervisor, e o supervisor passou para o líder, e o líder passou para o grupo. Então, essa via saiu do pastor e foi até o grupo, e ela volta também, porque aí, quando o líder se reuniu com o supervisor, ele falou para o supervisor o que estava acontecendo lá, estava precisando. O supervisor, por sua vez, na próxima reunião, ele vai falar para o coordenador o que está acontecendo. O coordenador, na próxima reunião, vai falar com o pastor o que está acontecendo. Então, no final das contas, tudo que acontece lá no grupo chega até o pastor. E o que o pastor fala, chega até o grupo. É uma via, né, que vai e volta, entendeu? A gente vai chegando, tudo que o pastor passa vai ter que chegar lá no grupo, tudo que o grupo passa para o supervisor tem que chegar no pastor também. Entendeu? É um processo que vai e volta o tempo todo. Ok, pessoal? Que aí estão conseguindo compreender? Então, eu acho que acabou aqui a área, né? Então, ó, tem os GCLs, cada 3, 4, 5, 6 GCLs ali formam um setor. Quando tem mais 3, 4, 5 setores ali formam uma área, tá? O setor é o supervisor, que é o responsável, e a área é o coordenador, que é o responsável. E aí passa para o próximo e último, que é a rede. A rede ela é composta por até 5 áreas, 125 GCLs. Cada rede terá aproximadamente aí 125 GCLs. Como eu falei, é muito dinâmico esse número aí. Não é matemática pura assim. Pode ter uma rede aí com 60 GCLs, 50 GCLs, 70 GCLs, já é muita coisa. Se você pensar assim, ó, que cada GCL tem de 10 a 15 pessoas, em média, vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil fazer a conta. Se a gente tivesse 60 GCLs, 60 vezes 10 já dá quanto? 600 pessoas. Estamos falando, se 60 GCL, estamos falando já de 600 pessoas, é muita gente, sim ou não? É ou não é muita gente? Então, assim, pensar que uma rede é só quando chegar a 125 GCLs, bota 125 vezes 10, dá quanto? 1.250. Essa igreja vai chegar com uma rede, então vai demorar muito. Então não precisa ser assim, matemática assim não, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem várias igrejas aí que tem muito menos pessoas que isso, e tem rede. Então, por exemplo, eu tenho 10 GCLs de jovens nessa igreja, eu já posso ter uma rede. Eu tenho uma rede do GCL de jovens. Eu posso ter um pastor auxiliar, né, ou um aspirante, ou um seminarista, sei lá. Eu posso ter alguém responsável que vai ficar liderando essa rede. Então, todos os GCLs de jovens da igreja se tornam uma rede de GCLs de jovens. Eu tenho GCL de adolescente, tenho lá 10 GCL de adolescente. Eu posso fazer uma rede, é uma rede de GCLs de adolescentes. Eu tenho lá 20 GCL de adultos, já tenho uma rede de GCL de adultos. Eu posso ter um pastor responsável só para cuidar dessa rede. Se 20 GCL de adultos já dá quanto?
20 vezes 10 já deu 200, são 200 adultos. É muita gente, sim ou não? Então assim, não fica preso a esse número aqui não, para não bagunçar a cabeça de vocês. Isso aqui é um número teórico, só para facilitar a compreensão, tá? Então, está dizendo aí que a rede ela é composta por até 5 áreas, 125 GCELs, e será liderada por um pastor. Então, os pastores de rede farão o acompanhamento, mentoria, discipulado dos coordenadores, assim como serão discipulados pelo pastor titular. Então, o pastor presidente, o pastor titular, ele é responsável pelos demais pastores da igreja. Cada pastor da igreja responde por uma rede. Então, numa igreja grande, isso aqui é um modelo, novo modelo, vamos dizer assim, né? Como vai funcionar a nossa igreja a partir do momento que ela começar a crescer. Então, a nossa igreja brasileira, ela cresceu muito, ela tem vários GCELs ali. Então, ela tem um pastor titular e ela tem os pastores ajudantes. Os pastores ajudantes, cada um deles vai responder por uma rede. Então, por exemplo, eu posso ter um pastor ajudante para responder pela rede de adultos, outro pela rede de jovens, outro pela rede de adolescentes e crianças, por exemplo, entendeu? Então, você pode separar, né, as redes de GCELs da igreja para cada pastor cuidar. Então, é lógico que essa estrutura completa só se configurará quando a igreja estiver com pelo menos 125 GCELs. Nisso que eu estou falando, discordo. Acho que a gente pode chegar a ter rede muito antes de ter 125 GCELs, tá? Mas é a realidade de grandes igrejas. Veja a seguir a estrutura organizacional do GCEL para melhor visualizar tudo que foi descrito acima. A maior igreja de GCELs que nós temos, tá? É uma igreja lá em Minas Gerais e ela tem pouco mais de 100 GCELs, tá? Se fosse por essa visão aqui, nem tem rede lá ainda, né? Mas tem, tá? Tem rede lá, funciona a rede lá, mas ainda não chegou esse número de 125 GCELs, ok? É que eu esqueci o nome da cidade agora, nessa hora que eu lembrar a cidade eu vou falar com vocês, o nome da cidade lá. Então, continuando aqui, ó, tá vendo aí, ó, o desenhozinho aí no seu livro, na página 39, todo mundo tá vendo aí? Então, como é que funciona então o desenho, né? Tem o pastor titular, que é o pastor da igreja, então abaixo dele tem os pastores ajudantes. Isso um para cada rede que tiver aí, vamos dizer que tem várias redes lá na igreja lá, então tem vários pastores ajudantes aí. O pastor titular se reúne então mensalmente aí com seus pastores ajudantes, né? E ele passa para eles a visão que tem que ser passada lá no GCEL, tá? O que ele quer, qual que é a orientação daquele mês, qual que é a estratégia, o que vai ser feito, ele está orientando, tá? Então, os pastores ajudantes aí, os pastores auxiliares, cada um coordena uma rede, ele vai se reunir com seus coordenadores. Então, tá vendo embaixo aí, ó, os coordenadores? Ele vai se reunir com os coordenadores, vai passar aquilo que ele recebeu do pastor, vai receber do coordenador o feedback do que está acontecendo lá na área dele e tal, e assim por diante. O coordenador tem debaixo dele supervisores. Cada coordenador reúne com seus supervisores, faz a mesma coisa que ele recebeu do pastor da rede, ele vai fazer com os supervisores. Vai receber o feedback dos supervisores também de como é que está o setor lá. Na outra semana, o supervisor vai se reunir com os líderes do GCEL. Tem aí os líderes de GCEL abaixo dele. Vai se reunir, vai passar as orientações que recebeu e vai receber o feedback dos líderes de GCEL. E embaixo aí, o líder vai fazer a mesma coisa com a sua equipe, tá vendo aí? O líder vai se reunir com o seu líder de treinamento, secretário, anfitrião, tá? E vai passar para eles ali o que é preciso. Quando você tem no grupo mais pessoas que você está treinando, você faz colocar essas pessoas nessa reunião também. Então vamos dizer que eu tenho não só um líder de treinamento, eu tenho 2. Então os 2 vão participar dessa reunião. Vamos dizer que ao invés de eu ter um secretário, eu tenho 2. Então vão participar dessa reunião também. Eu já estou preparando o próximo anfitrião para o próximo GCEL que vai multiplicar. Ele vem para essa reunião aqui também. Ele está sendo preparado. Quando o GCEL for multiplicar, né, ele já tem que estar pronto, já tem que saber algumas coisas, já tem que estar apto para saber o que o anfitrião tem que fazer, como é que funciona, como é que ele tem que receber as pessoas, tá? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar. Então, até aqui, alguma dúvida? Dúvida? Comentário? Pergunta?
Não. Então, resumindo aí, ó, no final então tem um resumão aí, na última folha, página 90. Vamos resumir. Adeni, lê para nós aí em voz alta, pode ficar de pé e resumir para nós aí, então, tudo que foi passado nessa lição aí. Em resumo, a estrutura de acompanhamento, mentoria e discipulado do projeto GECEL precisa acontecer da seguinte forma. Grupo GECEL, formado por pelo menos 7 pessoas. No grupo temos um líder, o líder em treinamento, um secretário e um anfitrião. O líder é responsável por discipular, o líder em treinamento e o restante dos membros, com o auxílio do líder em treinamento. Setor, formado por até 5 GECELs. O setor é liderado por um supervisor. O supervisor é responsável por discipular os líderes dos GECELs. Área, formada por até 5 setores, 25 GECELs. A área é liderada por um coordenador. O coordenador é responsável por discipular os supervisores. Rede, formado por até 5 áreas, 125 GECELs. A rede é liderada por um pastor. O pastor é responsável por discipular os coordenadores. Continua? Pode continuar. Nas igrejas organizadas no GECEL, todos devem estar sendo discipulados por um líder. É essa rede de cuidado que propiciará um discipulado bíblico e eficiente. Então, pensando aí, né? Todo mundo tem que ser cuidado e discipulado por um líder. Então a ideia é essa, que ninguém fique, né, sem ser cuidado e discipulado por alguém. Então esse é o objetivo aí do pequeno grupo, tá? Continuando aí. Não desejamos apenas reunir pessoas nos pequenos grupos, queremos cuidar bem delas e de seus líderes. E cremos que o projeto GECEL contempla todas as necessidades para que o discipulado aconteça nesses diversos níveis. Cuidar das pessoas alcançadas é tão importante quanto alcançá-las. A isso chamamos de discipulado. Não é possível avançarmos na colheita de novas almas sem estrutura eficiente de cuidado e de discipulado. É isso que propomos com o projeto GECEL. Essa estrutura foi pensada e idealizada para que todos, membros, líderes, supervisores, coordenadores e pastores de rede, sejam cuidados e acompanhados enquanto desenvolvem seus ministérios. Ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, Então, resumindo aí, né? A ideia é que todo mundo seja cuidado, todo mundo tenha um cuidado mais de perto. Então, se você for parar para pensar na matemática da estrutura, ninguém na igreja, nem o pastor titular, ele vai cuidar diretamente, pessoalmente, de mais que 10 pessoas. Não, no máximo ele vai cuidar aí, né, de 5, 6, 7 pessoas, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer lá que o pastor, ele tem 4, 5, 6 áreas lá na igreja dele. Ele vai cuidar desses líderes aí. Cada líder desse, vamos dizer que ele tenha 5 coordenadores, no máximo 6 coordenadores, ele vai cuidar desses coordenadores. Então ele cuida de poucas pessoas. O coordenador vai ter quantos? 3, 4, 5, 6, no máximo 6, 7 supervisores ali. Ele vai cuidar desses supervisores. O supervisor vai ter quantas pessoas em cada setor dele? 3, 4, 5, 6, 7, 8, no máximo 8 líderes. Entendeu? Ele vai cuidar dessas pessoas. E o líder dentro do grupo, ele não cuida de todo mundo do grupo sozinho também. A ideia é essa. A ideia é que o cuidado dentro do grupo seja compartilhado. Então o líder vai separar dentro do grupo as pessoas que ele vai estar cuidando. Quem são essas pessoas? O líder de treinamento, secretário, anfitrião e mais talvez 1 ou 2 ou 3 pessoas no máximo do grupo ali, são pessoas chaves que ele vai estar treinando para a próxima multiplicação. Esses ele vai cuidar de perto. E os demais membros do grupo, quem vai cuidar? As pessoas que ele está cuidando. Então o líder de treinamento dele vai ficar responsável por cuidar de algumas pessoas dentro do grupo. O secretário desse líder, vai cuidar de outras pessoas dentro do grupo. O anfitrião dele vai cuidar de outras pessoas dentro do grupo. Então no máximo, alguém vai estar cuidando de 6, 7 pessoas, muito mais tardar, assim, difícil acontecer 8 pessoas, ninguém vai chegar a cuidar de 10 pessoas. Então assim, é um cuidado que não é impossível de ser feito,
Porque cuidar de 5, 6, 7 pessoas não é impossível de ser feito. Você está focado ali em dar a sua atenção para aquelas pessoas. Você está focado em acompanhar aquelas pessoas. Se todo mundo fizer isso, tá? No final das contas, todo mundo, toda a igreja é bem cuidada e as pessoas estão sendo acompanhadas ali e vai se criando um elo, um vínculo, tá? Entre você e o seu discipulador, entre você e a pessoa que está cuidando de você, vai se criando um vínculo, né? E isso é muito importante, isso é bom, né? É como se todo mundo tivesse entrelaçado um com o outro, né? Então a pessoa do grupo lá está entrelaçada com o líder está entrelaçado com o supervisor está entrelaçado com o coordenador está entrelaçado com o pastor. Então, no final das contas, é como se todo mundo aqui, né, a gente tivesse uma grande corrente, né? Tá todo mundo aqui, né, unido um ao outro, tá? E isso é muito bom, é muito importante. Por isso que eles mudaram, né, a logo do GECEL. Não sei se vocês perceberam que houve uma mudança na logo do GECEL, né? Mas o logo do GECEL não era assim, né? Não era assim, era diferente. Depois eles mudaram agora o logo para esse logo aqui, né? Então esse logo aqui são pessoas, mas são pessoas como se estivessem entrelaçadas. Não sei se vocês conseguiram entender. Então é como se as pessoas estivessem entrelaçadas, como se fosse uma corrente, né? Então é mais ou menos essa a visão, né? A ideia de nós fazermos um grande elo, uma grande corrente, né? Como se fosse uma rede de verdade, né? Igual a rede que Jesus falou de pescar lá nos pescadores, né? Então tá todos ali amarradinhos, né? Um com o outro, é mais ou menos isso que é a nossa visão, o nosso projeto. Alguma dúvida, pergunta, comentário ia ser feito para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Não? Tranquilo? Faltam apenas 2 aulas para a gente terminar o nosso livro. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé? Quem não orou ainda, quiser fazer essa oração, pode estar orando para a gente encerrar a nossa aula de hoje.